Olá, está começando mais um Conectados com Valéria Novelli. Eu e você completamente conectados. O último episódio de Mulheres Conectadas está incrível. Mas antes de tudo acontecer e eu mostrar as minhas convidadas maravilhosas, roda a vinheta. Primeira convidada do último episódio Mulheres Conectadas é a minha amiga querida, colega de profissão, Samantha, tudo bem? Tudo bem. Que prazer, né, te reencontrar. Quando que você imaginava que a gente ia gravar um programa juntas? Bom, eu já imaginava, mas não tão rápido. Ô Samantha, você é mãe. Sim. Seu esposo trabalha com móveis planejados, que tem um trabalho incrível. E você também tem a sua vida profissional. Sim. Como que você dá conta? No dia a dia, a gente fala que tudo precisa de uma estruturação, uma administração, porque senão nenhuma mulher daria conta. E essa parte de gestão, organização, eu acho que desde pequena eu tenho essa habilidade, esse talento para estar administrando o meu dia e o dia de quem convive comigo também. Foi por isso que você optou por ser personal organizer? Foi um dos motivos também, pelo que eu também admiro o trabalho, a parte da organização, estrutura, eu chegar num ambiente, bater o olho e ver tudo que está fora do lugar, para eu poder também ficar bem comigo. Então, eu costumo dizer que a personal organizer, ela dá sentido no seu dia a dia na parte da organização. Tem umas personal organizer que elas são meia fora do padrão, né? Que a pessoa, que nem você, super organizada, foi ser personal organizer. Eu, mega desorganizada, resolvi que eu queria ser personal organizer. Fui lá, fiz os cursos, a gente fez algumas organizações juntos, mas tem umas coisas que eu não gosto muito na organização. Você já gosta de toda a parte, né? Essa parte de documento, essa parte administrativa. Eu já gosto daquelas coisas que enchem os meus olhos, as bolsas, as joias, né? Eu só gosto da parte boa, né? Vamos falar assim. Sim. Aí você, que está nesse ramo há muito tempo, agora você está migrando por uma outra profissão que, na verdade, tá interligada. Exato. Conta um pouquinho dessa nova profissão. Então, a organização, eu fiquei um tempo trabalhando numa empresa e lá eu vi a necessidade de cada pessoa que entravam e às vezes relatavam um pouco da vida delas comigo. E uma delas era essa parte de organização. Eu preciso me organizar mais na parte dos meus documentos, eu preciso me organizar mais na minha parte financeira. E isso daí foi com que eu fui buscando me aperfeiçoar nessa parte de estudar e saber o porquê também que as pessoas às vezes não são tão organizadas. No seu caso, como você mencionou, você é organizada para estar organizando vida de pessoas. E às vezes para você ser desorganizada, que também tem um porquê, muito envolve essa parte emocional. Sim. Mas isso também é um outro bate-papo. Realmente tem mas tudo a ver. Envolve muito a parte emocional. E quando as pessoas chegavam até mim nesse lugar onde eu trabalhava anteriormente, elas me relatavam sobre essa parte emocional e ali foi despertando o meu interesse. Opa, eu tenho alguma coisa boa dentro de mim que eu posso estar ajudando outras pessoas. Me dá mais detalhes desse trabalho. Por exemplo, eu tenho lá minha empresa, eu estou precisando organizar meu quadro de funcionários, contratar funcionários, organizar meus documentos, contas a pagar, contas a receber, tudo isso você
Tudo isso entra e eu organizo desde uma contratação. Você, por ser empresária hoje, você não tem tempo, então você precisaria hoje de uma secretária, é o que eu vejo. Então você não tem esse tempo para sentar com ela e falar, olha, eu trabalho assim, tem que ser feito desse jeito, a minha agenda é dessa forma. Então você não tem esse tempo, então você precisa delegar, onde eu entro com o meu trabalho para delegar suas funções, que é o que eu sei da tua rotina, a tua parte administrativa, o que você precisa, todo o dinheiro que entra para você. Você tem um controle, nem se for num caderno, pode ser iniciar pelo um caderno, é o que eu costumo falar para os clientes. Inicia pelo caderno, entrada, saída, porque como que você pode estar investindo na tua carreira no futuro se você não sabe o que entra e o que sai da tua vida? Então eu vi essa necessidade, eu falei, é aí que eu vou entrar e trabalhar. Dá para atender online? Sim, também dá para atender online e outras cidades, principalmente clínicas. Hoje eu estou tendo algumas procuras de estéticas, parte da estética, fisioterapia, onde elas procuram para estar na ajuda da agenda, onde elas têm mais essa dificuldade, na agenda. E você ajuda a organizar a agenda? Sim. Você orienta a secretária também a manter depois dessa organização? Exato, passo um script para ela, que não precisa ser padrão, porque hoje eu vejo muitas pessoas também entrando com a parte da consultoria e deixando muito padronizado. E hoje, quando um paciente ou um cliente vem até você, ele não quer nada robotizado, ele quer humanizado. Então eu entro com essa parte explicando que tudo tem que ser humanizado. As pessoas têm que sentir o teu afeto, sentir o que você está fazendo para ela, o teu apego por ela. Na organização do dia a dia, da casa, sim, qual é a parte que você mais gosta? O meu guarda-roupa. Guarda-roupa. Porque quando eu consigo organizar meu guarda-roupa, flui ideias para mim poder colocar em prática. Então eu falo que o meu guarda-roupa é o meu coração e minha mente. Quando eu consigo organizar o meu guarda-roupa, a minha mente ela fica toda clara para eu poder usar o meu coração naquilo que eu gosto de fazer. E fazer um descarte é sempre bom, né, Samanta? Sim, a gente tira bom. A energia que está estagnada. Exatamente, é muito bom isso daí. Então, vamos deixar teu Instagram, teu telefone de contato. Sim. E vamos repetir que você pode atender online em qualquer lugar. Exato. Até a minha amiga Paty, né, que é da Doterra, que vai participar online. Também. Você também. Posso dar assessoria. Pode dar assessoria até em outro país. Exato. E aqui na nossa região, ou até mais longe, deu certo, você vai até a pessoa? Sim, vou até a pessoa. Só entrar em contato, vou estar deixando o meu contato. E para quem também quiser somente saber como funciona, pode entrar em contato, vou estar explicando e deixando tudo assim certo. Não precisa ser comigo, mas buscar ajuda para a parte de organização. Isso daí é importante para a nossa vida no dia a dia. Mais uma mulher aqui provando que a gente pode tudo? Sim. A gente pode mudar de profissão a hora que a gente quiser. Exatamente. A gente pode melhorar. Sim, cada dia. Aquilo que já temos também. Isso. Então, resumindo, a gente pode tudo. Você é mais uma aqui que prova que isso pode acontecer. E o tanto que a mulher é inteligente, né? Você já viu ali numa necessidade, você já ampliou. Aflorei. Você já ampliou. Eu quis ampliar isso daí. Os seus negócios. Independente também eu falo, tudo é tempo de reconstrução. E eu observo que hoje as mulheres estão em transição, elas estão mudando e se reinventando. Isso que é o importante, é você não ficar estagnada. É você sempre buscar algo novo na tua vida, independente do que for. Reconstrua, recomece, é assim que a mulher é. E não importa, né? Se eu tenho 40, se eu tenho 50, se eu tenho 60, se eu tenho 70. Não existe idade. E além de tudo isso, ainda você cuida do lar, cuida dos filhos e ainda ajuda... fico na marcenaria. Ajuda na administração. Exatamente. Da marcenaria. Deixa um recado para essa mulher que está nos assistindo, está lá, desanimada, não sabe o que vai fazer, ou está com a profissão lá parada, não sai do lugar, deixa uma mensagem.
Para tudo existe um tempo, basta você se olhar para dentro e ver a sua necessidade. Iniciar é o primeiro passo. Inicie e depois você pode buscar e ser aquilo que você quiser. E vamos lembrar que você também continua atendendo como personal organizer. Isso daí eu acho que está um pouco no meu sangue. Veio um pouco do meu pai essa organização, então eu acho que a organização é uma coisa bem difícil de eu deixar, falar não quero mais isso daí. Já não é muito meu caso, né? Mas faz vamos parte, organizar. Né? Vamos, eu vou falar que eu estava contando nos bastidores que a gente foi organizar uma residência que você deu o orçamento para uma semana, a gente organizou em um dia e meio. Exatamente, porque a parte funcional, para nós, ela acaba se tornando um início para deixar organizado a vida de outra pessoa, isso que é bom. Deixa seu telefone de contato, suas redes sociais. Meu telefone é 17 991 03 8848 e meu Instagram é samanta.xavier1. Você pode estar me procurando, me chamando lá no direct e qualquer informação estou à disposição. Amiga, fiquei muito feliz que você veio. Muito obrigada. Quero te receber mais vezes. Sim, com certeza. Quero que você vá lá tomar um café e vai contando as novidades aí. Eu quero te dar um mimo do Conectados para você, dizer que você é muito especial. Muito obrigada. E que é Deus, né? Que coloca as pessoas. Do nada a gente se conheceu. Se reconectou novamente. Isso. E estamos aí, parece que a gente se conhece faz 30 anos. Exatamente. Um prazer, tá? Muito Parabéns obrigada. por essa mulher incrível que você é. Obrigada para você também. Agora a nossa mulher especial do Mulheres Conectadas veio lá de Jales, Ariadne, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Você que é mãe de 3 meninos, três homens ou é 2 homens e uma mulher? 2 homens e uma mulher. Médicos? Médicos. Qual é a área de cada um? O mais velho hoje ele é anestesiologista. O segundo ele faz medicina de família, ele presta serviço como médico de família. E a minha terceira filha, que é a menina no caso, é ginecologista obstetra e ultrassonografista. Ela trabalha em Jales e mora em Fernandópolis. E os outros tá espalhado. Um tá em Três Lagoas, outro em Araçatuba. Você é mãe, com 3 filhos, porque um já não é fácil na faculdade de medicina. Não. Porque é um desgaste para eles emocional muito grande, né? Aí você com 3, você já trabalhava? Já. Como que você dá conta, mulher? A gente administra um pouco aqui, um pouco ali, sempre orientando onde esses filhos devem andar, o caminho que eles devem andar, que é o caráter, a humanização, que eu sempre preguei isso, né, para eles, que tudo que você faz tem que ser muito humano, que a medicina é humana, né? Você tem que realmente amar aquilo que você faz e o caso deles realmente é por amor. Eles prestam a medicina por amor, tanto que a minha filha, que é ginecologista, ela presta parto humanizado, ela faz parto humanizado. Então, foi assim uma criação difícil, não foi nada simples, nada fácil, porque não só envolve o emocional, como envolve financeiro e muito trabalho, né? Então, não. Eu tenho uma sobrinha que está fazendo residência e a gente sabe. Fez faculdade em Fernandópolis, depois veio transferida para cá. É uma luta. Uma luta constante, até hoje, né? Porque eles não param. Termina uma residência, talvez pega algum outro curso para fazer. Então o médico, para ele estar atuando para servir ao próximo, que eu falo que a gente tem que trabalhar para servir ao próximo. Aí o resto tudo se encaixa. Desde que você entre no teu consultório com esse coração, que você está lá pronto para servir, tudo vem mais fácil, tudo flui conforme Deus vai encaixando as coisas. Você é micropigmentadora paramédica, biomédica. Isso. Há menos tempo, né? Isso. Como que surgiu para você a micropigmentação?
E eu gostaria que você contasse aquela passagem também que você me contou sobre o chamado que você teve de Deus, a madrugada que Ele te acordava para te falar o que Ele queria de você. Gostaria que você contasse. Sim, uma história um pouco longa, mas tudo começou quando o meu filho mais velho saiu de casa, porque eu tive ele muito nova e com 17 anos ele foi para São Paulo estudar. E eu tive a síndrome do ninho vazio. Então, eu descobri, através da medicina, procurando uma ajuda aqui, outra ali, que eu teria que fazer algo que eu gostava. Que eu gostava da estética, isso já era claro, né? Sempre já trabalhava como designer de sobrancelha, então fazia uns biquinhos aqui, outros ali. E aí me falaram, por que você não faz um curso de micropigmentação? E durante o tempo que ele ficou em São Paulo, eu fiz esse curso. E lá naquela época fazia-se todos, facial, no caso olho, boca, sobrancelha, e teve o areolar lá. Quando eu tive o curso de areolar, eu tive a certeza que aquilo era para ser a minha profissão, que era o que eu queria para a minha vida, dentro da micropigmentação. Só que no decorrer dos tempos, da vida, eu me desliguei, eu desfoquei, na verdade, do areolar e fiquei com a micropigmentação facial somente, que era o que estava muito em alta na época, e também Jales é uma cidade muito pequena, pouco recurso para as mulheres que são mastectomizadas, no caso. Mas eu tive uma companheira de trabalho que eu cedi um espaço para ela lá, de Tocantins, que ela teve um câncer de mama, ela veio para se tratar em Jales, no Hospital de Amor, onde eu sou voluntária hoje, já há 3 anos, e ela veio a falecer. E aí eu não entendia o porquê que eu estava passando por aquilo. Eu estava passando por aquilo tudo e Deus começou a me acordar nas madrugadas. Porque eu me apeguei muito a ela conviveu 2 anos comigo. E durante esse tempo que Deus começou a me acordar nas madrugadas, era sempre 4, 15 para as 4, eu levantava para orar. Por que daquilo? Até que teve uma noite que Deus me acordou e eu fui no computador. E aí eu digitei um nome lá que veio na minha cabeça, que era rosa. Por que de rosa? Eu não entendia. E aí eu fui ver o significado da rosa, né? Que é a alegria, que é o florescer, que é a mulher alegre dentro do rosa. Porque a gente usa rosa, que tem o outubro rosa, tem todo um significado, né? E aí, na hora, já me deu aquele estalo, ó, escreve aí. Eu fui escrevendo, sabe? Que vinha na minha mente, eu fui escrevendo e o projeto saiu. Ele chama Are Rosa, que é Reconstrução Areolar Mamária. Então eu fiz esse projeto acontecer dentro do Hospital de Amor, onde eu trabalho lá, que eu faço essas reconstruções. E, na verdade, eu presto esse serviço não visando em mim ou no financeiro. Eu entro lá, quando eu entro, eu esqueço do mundo. É um trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário. Eu nunca ganhei dinheiro fazendo areolas. Aí, só que tudo foi assim, para eu voltar a fazer a areola depois daquele curso que eu fiz, fazia já 15 anos que eu não desenhava uma areola, então eu não tinha como fazer uma reconstrução areolar sem que eu tivesse a ajuda de outro profissional que entendia. Só que as areolas começou a fluir agora no Brasil de uns 5 anos para cá. Sim. Que começou a se falar muito. Mas quando eu fiz o curso, eu tentei implantar na cidade, só que poucos se ouvia falar. Então eu engavetei. Só que não era isso que Deus queria para mim. Porque Ele não queria que eu ganhasse dinheiro com areolas naquela época. Ele queria que eu prestasse esse serviço para as mulheres fazendo esse trabalho voluntário. Então, eu comecei a treinar, eu fiz a inscrição para um concurso nacional que teve em São Paulo, Areolar, em 2023, e eu fiquei em primeiro lugar pelo estado de São Paulo, mas eu comecei a desenhar, treinar no papel, depois eu fui para o couro, e Deus foi me dando a forma. Hoje eu faço as areolas, nenhuma fica igual à outra. Aí você fala, como que você daria um curso? Eu ensinaria essa aluna a fazer essa areola, criando ela na hora, não copiando e colando.
porque eu acho que cada mulher é única. Então eu olho para você, eu oro por você naquele momento que você está ali naquela sala no Hospital de Amor, que a gente, quando eu entro ali, que eu vejo aquelas mulheres, que eu sinto elas, como se não fosse eu que estivesse trabalhando, como se fosse as mãos de Deus. Então todas as vezes eu digo a elas, não foi eu que fiz o trabalho, esse trabalho foi Deus que fez, não me agradece a Deus. E eu estou aqui só para ser usado. É uma perfeição, né? Então, às vezes sai coisas assim que eu fico até admirada, tipo, nossa, eu não teria capacidade para desenhar isso. Porque não sai igual, né? Uma nunca sai igual a outra. Nenhuma mulher entra lá e fala pra mim, eu quero uma areola igual a essa. Eu não vou conseguir fazer, porque eu não consigo copiar e colar. Então, é algo que sai do natural mesmo. Você tem a clínica lá em Jales. Tem. Você faz botox, Faço. laser, Depilação. depilação a laser, laser Facial. Clareamento. Aí você tem um trabalho muito legal com as gestantes. Dá uma resumida aí na tudo que as pessoas podem encontrar lá na clínica. Olha, dentro dessa clínica é um projeto que se chama Projeto Sara, que saiu também do coração de Deus para o coração da minha filha. Porque o nascimento dela teve todo um propósito, que ela também foi gerada através de um milagre. Então, que também é outra história que é longa. E ela trabalha com essas mulheres dentro da humanização, e eu fico para cuidar da estética da gestante, porque a gestante ela tem muitas dúvidas em relação ao tipo de creme que ela pode usar nos cabelos, na pele, taping. Eu faço aplicação do tape, que é super indicado durante a gestação para as dores lombar ou até mesmo peso de fundo de barriga, ou talvez pós-parto, talvez não, pós-parto é fundamental, porque reduz a musculatura depois da gestação, reorganiza esses órgãos, cada um, porque depois, durante essa gestação, tudo sai fora do lugar, a gente Sim. sabe, né? E aí a gente reorganiza ele com o tape, que esse é o meu trabalho. Então eu trato essas estrias dessas gestantes, o pós, né? Porque pós a gestação elas têm muitas estrias, então o laser ele reconstrói o colágeno, então gera firmeza nessa barriga, gera firmeza na pele onde tem aquela estria. Então acaba que transformando a autoestima dessa mulher, não só fora, mas dentro. Porque o meu trabalho não é só estético. Eu falo que o meu trabalho é devolver a autoestima e devolver essa mulher para uma vida normal na sociedade. Porque muitas têm depressão pós-parto. Sim. Por conta do físico. Porque ou engorda muito, ou tem problemas sérios durante a gestação. Então eu estou ali para fazer esse trabalho estético, e querendo ou não a gente faz dentro desse projeto também o trabalho emocional com psicólogos, com médicos especializados que temos lá também, que é fisioterapeuta, tem o Pilates, tem toda uma equipe de nutrição. Então nós somos uma equipe grande ali, tem a enfermeira obstetra, tem a doula, a gente trabalha em equipe. Deixa seu Instagram e o telefone de contato da clínica. Sim. AP Laser Injetáveis é o nome do Instagram. E o meu nome no Instagram é Ariadne Pelinson. E o nome da clínica é AP Laser Injetáveis. Você quer deixar o telefone de contato? É 17 99775 7592. Você que cuida aí da autoestima das mulheres, tanto gestante ou não, tem esse olhar cuidadoso também para essa parte da micro, né? Pigmentação mamária, da auréola mamária. Deixa uma mensagem para as mulheres que estão te assistindo agora. Eu tenho duas. Uma é para mulher mesmo, que você não perca a sua identidade. Não permita que ninguém venha forçar você a ser a mulher que você não quer ser, ou que você não nasceu para ser. Seja você, seja idêntica. Não permita outras influências. Se você perder a sua essência, você perde a mulher que você é. E a outra sempre eu costumo dizer isso, que as pessoas, quando elas lembrarem da gente,
que ela sempre se lembre com saudade e não com alívio quando a gente se for de ter se livrado dessa pessoa, mas sim que tenha saudade dessa pessoa, que seja você, que seja eu, com saudade. Maravilhosa, muito obrigada por você ter vindo, ter aceito o convite. Espero que você volte mais vezes. Com certeza. Quero ir lá conhecer a sua clínica. Está super convidada. E nós vamos organizar para que isso dê certo. Esse é um mimo do Conectados para você. Obrigada. Obrigada mesmo de coração, tá? E parabéns por esse trabalho incrível que você faz lá no Hospital do Amor. Muito obrigada. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta, imagina vocês, vou conversar com a minha amiga Paty, que está lá em Singapura. Uma entrevista online incrível. Gente, agora a tecnologia baixou aqui no Conectados e eu estou fazendo uma entrevista online com a minha parceira querida, Paty Amarante. Paty do Terra, né, que a gente conhece, Paty Essencial. Tudo bem, Paty? Tudo bom, querida? Bom ver você. Como é que você tá? Ô, Paty, parece que a gente tá pertinho, né? Como que a tecnologia é bom, né? Como facilita a nossa vida, né? A gente consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu sou uma fã da tecnologia. Hoje eu estou muito feliz que você está participando desse especial Mulheres Conectadas. E eu gostaria que você contasse aqui um pouquinho mais sobre você, a Paty, mãe, profissional. Você que não era dessa área, antes você era CLT, né? Conta um pouquinho pra gente disso. Eu a vida inteira fui analista de sistemas, trabalhei na indústria de óleo e gás por muitos anos. Até que quando eu tive meu filho, eu morava em outra cidade e não tinha suporte, eu e meu marido, e ele começou a ficar muito doente, já que a gente colocou ele na escola cedo. Ele tinha 9 meses. E aí, eu sempre fui vendo as terapias naturais, eu sempre gostei de homeopatia floral, conheci os óleos essenciais. E naquele momento, era um momento onde eu estava com uma depressão pós-parto, uma criança pequena. Os óleos chegaram e eles estruturaram a minha vida. O antes e depois. Meu filho ficou bem, eu fiquei bem, a minha casa se reequilibrou. E aí eu olhei para aquilo tudo e falei assim, tantas mães estão vivendo isso que eu estou vivendo, eu posso ajudá-las também. Eu sempre fui muito empoderada. Naquele momento eu não estava, eu me sentia muito perdida, muito sem poder pessoal, e até nisso os óleos me ajudaram. Os óleos, eles são muito importantes para o nosso físico, mas muito mais para o nosso emocional. Então eu olhei para aquilo e falei assim, é isso que eu quero fazer da vida. E quando eu comecei a fazer o primeiro curso, não parei mais, e aí eu decidi atender fora uma terapeuta. Conheci os óleos da Terra, que são óleos muito puros. Então assim, uma vez que a gente conhece eles, é difícil trabalhar outra marca. E me apaixonei. E hoje eu tô aqui, do outro lado do mundo, atendendo várias mulheres com óleos, podendo ajudar. E agora, do lado de cá também, atendendo outras mulheres. É a minha missão, é o meu porquê. Ô, Paty, você com um filho pequeno, você morou no Rio de Janeiro, né? Depois você foi para Santos. Agora você tá em Singapura. Como que é essa adaptação? Você como mulher, com um filho pequeno. Conta um pouquinho. Eu carioca, mudei para Santos, eu estava grávida, então meu filho nasceu em Santos e no primeiro momento foi difícil a adaptação, porque você vem com problema e assim, aqui em Singapura isso ficou muito claro para mim. A gente quer trazer a nossa casa, o nosso local para onde a gente vem. E não é para ser assim. Você na verdade tem que chegar aqui e se encontrar. Você tem que se conectar com os lugares, com as pessoas. E daí você encaixa
o seu trabalho, tudo que você traz de bagagem nesse cenário. Não foi simples. Ano passado, que foi o ano que a gente chegou, foi muito desafiador, mas eu acho que foi muito importante, porque na hora que você tem um desafio desses de a mulher, ela é quem mantém a casa em equilíbrio. Então, na hora que você tem que manter o marido bem, que você tem que organizar uma casa do outro lado do mundo, costumes muito diferentes, uma criança na escola, você começa a priorizar o que é fundamental, o que merece a minha energia. Eu acho que isso foi a primeira coisa que eu aprendi aqui. E a segunda coisa, você aprende que tudo tem um tempo certo. E que se você estiver bem, tudo fica bem. Eu acho que esse foi o maior aprendizado do ano passado. A gente tem que olhar pra gente. Porque no meio desse caos todo, a gente quer ser uma boa esposa, a gente quer ser uma boa mãe, a gente quer ser uma empreendedora. Mas e a gente? Eu acho que a primeira coisa é cuide de você, olhe pra você, se coloque na agenda. Na hora que você faz isso, você consegue respirar e você consegue tomar as melhores decisões. Você consegue saber aonde eu vou gastar minha energia, de que forma essa energia vai ser gasta eficientemente, sabe? Eu acho que o meu aprendizado do ano passado, dezembro, foi uma época que eu quase tive um burnout, porque eu tentei carregar tudo e aqui tem um fuso. A gente tá conversando aqui, são 10h30 da noite. Então, eu tinha um fuso contrário e eu ficava trabalhando até 1, 2 da manhã e às 6 a minha criança já está acordada. Eu falei, isso não está funcionando. Como é que eu consigo equilibrar isso para que seja bom para o meu trabalho, mas que acima de tudo seja bom para minha família e para o meu filho, porque é ele quem está precisando de mim nesse momento. Então a gente dá um passo para trás quando na verdade a gente está dando 2 para frente, né? Se eu quero ajudar outras mulheres, eu tenho que estar bem também. E você agora vem com muitas novidades, você aí tá com vários projetos novos, projetos que você tá tirando da gaveta. Conta um pouquinho desses projetos. Na hora que a gente para pensar, a gente olha e fala assim, por que eu comecei? E o que me fez começar na aromaterapia foram ajudar as pessoas, foram os atendimentos. É isso, eu queria que, por exemplo, ainda há pouco uma mãe de uma criança neurodivergente que recebe um suporte meu, ela tá lá em Alagoas, ela postou como os olhos estão ajudando o filho dela. Esse é o meu porquê. Então, na hora que você lembra por que você começou, você fala assim, pera, aonde eu tenho que colocar minha energia? É aqui, ó. É em ajudar essa mãe, é ajudar essa mulher que de repente está no meio de um puerpério, é ajudar essa pessoa que precisa de poder pessoal, é ajudar essa mãe ideia que precisa ficar bem, pode fazer o filho dela ter uma vida melhor. Então, tudo que eu tô trazendo esse ano é com o objetivo de eu tô aqui para ajudar as pessoas com a aromaterapia. O meu porquê é os óleos essenciais estarem na vida das pessoas para deixar esse caminho mais leve. Então é muito nisso que eu vou focar. A agenda de consultas vai ser aberta de novo, porque eu não conseguia, diante do meu tempo, de fazer isso. Eu estou fazendo algumas parcerias, a gente vai ter lives, a gente vai ter outros eventos. O objetivo é, eu quero ajudar as pessoas com mais informação. Eu quero que outras pessoas possam ter o mesmo benefício que eu tenho com os olhos. Por exemplo, eu tô aqui. Precisava estar super desperta, porque aqui já está. Então, tem aqui um motivate para me dar energia, para me deixar focada. Eu queria conversar com vocês, queria que a minha fala fosse uma fala que inspirasse vocês. Então, o óleo que eu gosto muito é esse, é um mix que ajuda a gente a minha paixão, eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu quero que isso esteja para vocês, porque me ajudou. Isso esteja aqui na nossa conversa muito claro, porque como me ajudou, pode ajudar outras pessoas. Esse aqui eu usei hoje o dia inteiro para trabalhar, para me trazer foco, para me trazer uma coisa de cada vez. Então, os olhos, eles podem trazer muito pra gente. Esse aqui, Dona Bergamota, para me trazer autoconfiança. Os olhos, eles ajudam muito a gente, foco, poder pessoal, a nossa fala, um momento de tristeza. É isso que eu quero disseminar essa informação para outras pessoas. Olha, eu sou a prova viva de que os óleos essenciais, essa consultoria com a Paty dá certo. Eu tô sempre postando. Depois que eu passei a fazer uso contínuo do olhinho do Serenity para dormir no difusor, meu sono é outro. Esses dias eu tava muito resfriada, com muita frequência, dor de garganta. Gritei a Paty, ela já me passou uma receitinha com os óleos. No dia seguinte eu já tinha melhorado absurdo. Minha imunidade também, uma receitinha que a Paty também me ensinou. Então, os óleos realmente, eles dão resultados, né, Paty? Mas precisa de uma assessoria, de uma consultoria. Não é falar assim, o óleo de limão é bom, pinga na água e toma. Não é assim, né, Paty?
Então, é uma coisa que eu sempre me incomodei. As pessoas que decidiram vender óleos. Eu não decidi vender óleos. Eu decidi fazer com que uma terapia ajude outras pessoas. Então, para isso, você tem que estar estudando, você tem que poder dar uma consultoria, você tem que estar disponível. E foi isso que eu voltei a fazer, sabe? Estar mais disponível para as pessoas, para os clientes. Você manda uma mensagem para mim, e aí, santa tecnologia, né? A gente do outro lado do mundo manda uma mensagem na hora. Olha, é tal coisa. Então, eles funcionam, a gente não precisa, né, Brica? Não precisa acreditar, você só precisa usar por repetição. A repetição é muito importante e você tem alguém te dando essa assessoria, essa consultoria, que não adianta. Eu já tive cliente que usou numa dosagem muito maior porque ela decidiu usar e teve uma reação colateral. Então, assim, o óleo funciona, desde que usado da forma correta e o óleo correto. E mais, a aromaterapia, a gente não vai só, eu tô com dor de cabeça, aí eu vou usar o óleo pra dor de cabeça. Não. Como é essa dor de cabeça? Você tá dormindo bem? A sua vesícula tá boa? Você tá estressada? A aromaterapia trabalha a gente de forma integrada. Para isso, tem que ter alguém do outro lado, uma escuta ativa, para te ajudar, te direcionar e falar: não, olha só, você tá muito estressada, vamos começar por aqui. À medida que a gente ajusta seu sono, o sua dor de cabeça vai funcionar melhor, você vai ter menos dor de cabeça, a sua memória vai funcionar melhor. Uma coisa vem encadeando a outra. Quando a gente chega no físico, que a gente já passou pelo emocional, pelo vibracional, o nosso corpo grita para dizer assim: para, eu preciso que você viva. Então, os olhos podem ajudar no todo. Paty, você é uma mulher forte, né? Uma mulher firme também, uma grande empreendedora. E você dá um exemplo pra gente muito legal de que hoje, onde muita gente fica falando: a mulher não pode ser submissa. Ah, não, a mulher tem que ser submissa. Você tá aí pra provar que você priorizou a família, foi para Singapura, mudou de país, está se adaptando com o seu filho para acompanhar o trabalho do seu esposo, mas você não deixou o seu lado profissional, tanto é que você está aí ativa e está abrindo outros caminhos para você, né? Então você é a prova viva de que a mulher pode tudo em qualquer lugar do mundo. Eu sou muito grata por ter te conhecido, por você ser parceira do programa Conectados, essa mulher incrível, porque você, além de ser linda por fora, é por dentro. E eu gostaria que você deixasse um recado para mulheres que estão nessa situação como você, tem que ir embora para outro país ou mudar de cidade para acompanhar o trabalho do esposo. Queria que você deixasse uma mensagem para essa mulher. Eu acho que primeiro ache um tempo para você. Você precisa estar bem. Ano passado eu demorei a fazer isso. Primeiro, não, deixa eu arrumar a casa, deixa eu ver, deixa eu ver. Não. Olha pra você. Coloca você na agenda. Depois, a sua energia é limitada. Aonde que vai a sua energia? Meu filho, meu marido, a família precisa da gente. Claro. Então, vamos lá. Aonde mais eu consigo colocar minha energia e vai me deixar feliz? Eu tava fazendo uma aula. Dentre as coisas que eu tô fazendo, eu adoro estudar, eu tô fazendo curso de aromaterapia associada à medicina tradicional chinesa. E aí, uma das coisas que a professora falava é o seguinte: muitas vezes a gente adoece e a gente se afasta da nossa essência. E ano passado eu fiquei muito mal, porque eu falava assim: eu tô aqui gastando toda a minha energia, mas eu não tô fazendo o que eu mais gosto, porque não sobrava tempo pra atender. Então, estranho. Use esse tempo do outro lado do mundo para investir no local. Ou para investir no que você gosta. A tecnologia está à nossa disposição, mas acima de tudo se respeite. Respeite o seu bem-estar. Porque também todo encontro vai ter ideias, você vai conseguir ser uma profissional muito melhor, mais inteira. Eu acho que é isso. Foi um prazer esse pequeno bate-papo com você aí direto de Singapura. Agora eu já sei que a gente vai poder fazer muita coisa online. Nós ainda vamos gravar uma entrevista com você contando sobre essa nova fase da Paty. E foi um prazer, fiquei muito feliz que deu certo de você participar desse Mulheres Conectadas. Galera, eu sou sua fã, você sabe disso. Eu amo a sua energia e amo essa verdade, esse seu jeito que é muito você. A gente tem que ser a nossa essência, e você em breve a gente faz outro bate-papo desse, e se Deus quiser, daqui a pouco eu tô aí pra gente fazer um ao vivo, porque ao vivo tem sempre um abraço junto, né? Verdade, muito obrigado pela parceria e muito obrigado pela amizade, né? Por esse vínculo muito amoroso, com muita cumplicidade que nós construímos esses quase 2 anos juntas, tá? Um beijo e até a próxima.
Gente, muito obrigada pela sua oportunidade. Beijo nos meninos. Olá, tudo bem com você? Mais um pilar para a sua saúde e hoje, lógico, é um dos que eu mais gosto, que é uma boa nutrição. Você já pensou que o que você hoje se alimenta, o que você põe na sua mesa, ele pode fazer você ficar mais novo ou você ficar mais velho a cada garfado? E para você ter uma melhor saúde, o seu corpo tem que trabalhar com os nutrientes que ele precisa para fazer todos os seus órgãos funcionarem bem. Só o fígado precisa todo dia de mais de 57 substâncias para ele funcionar ativamente. E ele é um dos nossos órgãos mais importantes na hora de nos livrar de tanto produto químico que às vezes a gente respira, às vezes passa na pele, às vezes come. E para ele trabalhar, ele precisa desses monte de nutriente. Fora que o corpo tem mais ou menos 54 coisas que ele não consegue fabricar. Então você precisa ter um contato direto todos os dias com esses alimentos para você não ter carência. Mas por que eu estou falando isso? Não é apenas escolher uma comida que você vai lá e parece ser gostosa? Não. Você tem que pensar como foi preparado aquele alimento, se ele tem uma versão que é mais integral ou se ele foi processado. Quanto mais é processado alguma coisa, mais perde todos os nutrientes que aquilo poderia te dar. Às vezes, se você comeu uma coisa mais não processada ou ultraprocessada, que aí não tem mais nada, talvez uma parte de você manter o seu peso ou emagrecer, ou até uma distensão abdominal, um inchaço, uma dificuldade de perda de peso pode ser resolvida apenas de você melhorar essa comida de verdade que você pode pôr à mesa. Então, minha sugestão de pilar de hoje é sobre uma nutrição que você ouse a ser sempre mais natural e mais variado possível. Bastante cor e bastante comida que você está descascando e não desembalando. Então esse é o pilar de hoje e eu quero que você nos acompanhe na comunidade Saúde Perfeita, no Insta, no YouTube e aqui, porque esses pilares podem fazer muita diferença na sua vida. E hoje me despeço, doutora Tânia Almedo, endocrinologista e nutróloga. Até a próxima! Olá Valéria, tudo bem com você? Pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente trazendo uma dica de ouro. Na última participação que eu fiz, na última dica foi o quê? Eu falei sobre demissão de colaborador, né? E também ressaltei o PNP. João Paulo, hoje você vai trazer o quê? PNP para você. Você pode aplicar o PNP em várias situações da tua empresa. Por exemplo, um feedback para um colaborador melhorar, você aplica o PNP. Para fazer admissão também, usa-se PNP. Para você dar um feedback negativo, usa-se PNP. O feedback positivo, usa-se o PNP. Mas em todas as áreas ele se aplica? Claro, o PNP ele é libertador e ele é transformador. Faz assim, ó, positivo, negativo, positivo. Você nunca vai esquecer, está conversando com um colaborador. A primeira etapa, vou começar trazendo o ponto positivo. O que ele consegue entregar na empresa, o que aquela pessoa é para a empresa, o que aquela pessoa é para ela mesma, entendeu? Depois você vai linkar isso com o problema que você precisa tratar. Vai fazer uma demissão? Trata esse problema. Vai fazer dar um feedback sobre, vamos lá, sobre o colaborador não está chegando
no horário, o colaborador está deixando a desejar, ou está fazendo algo que você não está gostando na empresa, está trazendo fofoca, está fazendo fofoquinha ali entre os outros demais, traz aquele problema na hora do negativo e depois você linka com o positivo novamente, que é justamente o quê? É para você bater e assoprar. Porque se você só bater no colaborador, o cara vai embora, ele não melhora. Imagina que se você chegar e só bater, até você vai embora. Se alguém chegar, um cliente chegar para você, só bater em você, chega uma hora que você fala assim, cliente, obrigado, já deu por hoje, arrume outro. Mas não é isso que você quer. Você quer o quê? Nós precisamos reter os talentos. E não é deixando o talento fazer o que quer que você vai conseguir crescer e prosperar a sua empresa, prosperar o teu negócio. Lembre-se, é propósito. Um forte abraço para você, que Deus abençoe. Para encerrar o último programa do Mulheres Conectadas, minha amiga, minha mentora, ai, já nem sei mais, é tanta coisa, né? Minha amiga Érica Ângeli, tudo bem? Tudo bem, Valéria. Muito obrigada pelo convite, viu? Não poderia faltar você nesse mês de março, Mulheres Conectadas. Você que tem esse jeitinho todo meio, mas é uma mulher potente. Você, Érica, mãe. Érica que foi executiva, viajava aí para fora do país a trabalho. Conta um pouco essa Érica executiva que agora é aí uma mentora de mulheres, uma expert em constelação familiar, empresarial, palestrante. Quando que você deu essa virada de chave, que você mudou essa mentalidade para seguir um outro caminho? Bom, é uma história, né, de vida. Começou lá com 7 anos de idade. Eu gostava muito de subir no telhado da casa dos meus pais. E na época não tinha o aeroporto de Guarulhos, só o aeroporto de Congonhas. Lá no Butantã, onde eu morava, era a rota desses aviões. Então, eu saía do colégio, subia no telhado e ficava olhando para aqueles aviões e falava, meu Deus, existe vida fora desse bairro onde eu moro, aqui em São Paulo. E eu me imaginava subindo num avião e indo para qualquer lugar desse mundão afora. E eu sempre gostei muito de estudar, então eu tenho como característica pessoal ser muito autodidata. Eu estudei inglês sozinha, meus pais me ajudaram com alguns cursos, mas sempre tive essa preocupação em sempre conhecer muito o que eu gostaria de estudar na vida. Então, o meu sonho era fazer uma viagem internacional. Prestei vestibular, entrei na FAAP, e lá na FAAP aí eu tive já um contato com um outro universo, com pessoas diferenciadas. Então, para vocês terem uma ideia, foi colega de classe a Laís Bodansky, a diretora do Bicho de 7 Cabeças. Então, eu consegui vivenciar uma ambiência, que é importante, a ambiência, que começou realmente agora a me trazer insights que eu não precisava só sonhar, mas eu poderia materializar. Então, através desses trabalhos em empresas multinacionais e também de grande porte, eu iniciei como estagiária de marketing e saí do mercado como gerente de relações internacionais. Então, a minha vida passou a fazer parcerias, acordos acadêmicos, intercâmbio entre alunos, enfim, de diferentes mercados, mas com outros países. Então, por essas empresas eu trabalhei na Alemanha, trabalhei na Costa Rica, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Argentina e conheci outros países da Europa também. Então foi uma mudança muito grande, porque da minha família eu fui a primeira mulher que fez faculdade da minha geração e a primeira que pegou um avião. Então eu lembro que quando eu tinha 23 anos, a minha primeira passagem foi um Jumbo 737 da Varig, e eu fui direto para a Europa.
Europa. Então, toda essa experiência de vida, o que me ensinou? Que gente é igual em qualquer lugar do mundo, né? Pessoas, elas têm as suas questões emocionais, ela tem as suas questões de ego, ela tem as suas dores, ela tem os seus amores. Então, o que muda é o viés cultural, mas no final é sempre gente. Então, eu comecei a entender desde sempre que o que eu fazia de trabalho não era uma terapia, mas até por conta do meu jeito, era terapêutico. Então, onde eu chegava, era aquela pessoa que acalmava, era aquela pessoa que as pessoas confiavam em mim, sempre, olha, posso te contar, qual que é o seu conselho? Então, eu comecei a entender que elas me buscavam, né? Eu falei, olha, tem alguma coisa talvez de diferente nisso. E qual que foi a virada de chave? Quando eu saí do mercado corporativo, eu saí porque eu fui mãe. Então, eu não conseguia mais conciliar a vida de executiva com a vida materna. Foi aí que eu mudei de área, eu abri uma empreiteira com meu ex-marido, foi até 2023, eu tinha muitos funcionários, era uma empresa de grande porte, mas acabou o casamento, acabou a parceria, fui para o mercado educacional, então tudo que eu aprendi no mercado corporativo, no educacional, eu apliquei em sala de aula, e da sala de aula eu também comecei a observar que, independente da ambiência, as pessoas precisavam de ajuda nas suas questões emocionais. Então minhas aulas também não eram terapia, mas eram terapêuticas, então foi natural esse processo. Você deu aulas até um tempo atrás pelo Sebrae, onde você viajava e ministrava suas aulas, também no presídio, né? Para as mulheres. E aí também você decidiu que as aulas já não faziam mais sentido para você, e que você ia se dedicar 100% a Érica, mentora, consteladora. Você sentiu medo? Você se programou para essa nova fase? Olha que interessante, né? Uma coisa é você falar, a outra coisa é você praticar. Eu sempre fui muito preocupada em ter um discurso coerente com a minha fala. Então não adianta dizer para as pessoas o que elas têm que fazer se eu não estou praticando, porque aí vem a tal da síndrome da impostora, as autossabotagens. Não foi um processo fácil. Por um tempo, eu consegui conciliar essas duas atividades, porque quando você está como terapeuta, você está nos bastidores. E quando você está facilitadora educacional, você está no palco. Então foram mais de 200 mil quilômetros rodados aqui em Rio Preto e região, mais de 6 mil alunos contabilizados, mais de 5 mil horas de aula. Então foi uma carga emocional muito grande. Então me distanciar do palco para poder assumir os bastidores não é um processo fácil. Porém, é necessário. Então, agora eu estou tendo tempo para respirar o meu negócio, não só terapeutizar as pessoas, mas entender que o meu projeto, através das mentorias com mulheres, né, eu chamo de Jornada da Mulher Sistêmica, agora, inclusive, já estou lançando mentorias online, então eu estou ativando o meu lado mais empresarial. A ideia é que a gente não traga só a teoria, mas também a prática de vida. Tanto eu como você, e eu vi o depoimento, aqui as entrevistas das mulheres, né, dos programas anteriores e dos programas de hoje, olha quanta bagagem que essas mulheres trazem, e através das experiências que elas tiveram em vida, profissional, pessoal, familiar, é que elas conseguiram trazer um propósito para o negócio delas. E aí você começa a entender, quem tem mais propósito já tem um diferencial grande de mercado, porque não é só sobre discurso. Essa mulher passou por essa dor e hoje ela está entregando, né, produtos e serviços que vão ajudar outras mulheres também. Você falou em dor, vou entrar num assunto muito delicado para você, também delicado para mim, mas acho que para você mais ainda, porque é mais recente. Você, com toda essa bagagem, perdeu seu irmão, desestabilizou a família, você também, mas mesmo assim você não parou. Como você deu conta de seguir em frente? O que te motivou? Legado do meu irmão. Em vida, na verdade vou voltar para o velório dele. Passaram mais de 1000 pessoas naquele espaço.
E aquilo me chamou muito a atenção, porque até pessoas que tinham sido multadas por ele chegaram nos meus pais e falaram: olha, que bom que o seu filho me parou na rodovia aquele dia, porque foi através do que ele me falou que eu mudei minha vida e hoje eu estou em segurança com a minha família. E o meu pai, quando nós finalizamos, assim, no dia seguinte, meu pai nos chamou à mesa e falou: tivemos que perder o filho, tivemos que perder o irmão para entender o grande homem que o Giovanni era. E aquilo ficou muito registrado na minha cabeça. Eu falei: gente, é legado, não é sobre o que você promete para as pessoas, mas o que você cumpre. Para você ter uma ideia, ele tinha 41 condecorações. Nós só descobrimos isso no velório dele, quando o comandante dele contou para todo mundo, porque ele nunca falou pra gente. Então, a diferença de você ter uma pessoa na tua família que ela tá ali por propósito, ela tá ali, ela tá por missão de vida e não por ego. Eu falo que eu quero a alma das pessoas, eu não quero o glamour, eu não quero eventos glamour, não é isso que eu quero a alma da pessoa, porque antes dela ser uma baita de uma empreendedora, de uma empresária, de uma mulher de sucesso, ela tem os bastidores, ela tem a caverna dela que ela precisa acessar e nem sempre é fácil. Então, eu quero essa mulher, eu quero esse acesso. Por quê? Porque quando a gente consegue olhar para a raiz, a gente começa a ter a busca, né, da autocura e a cura das outras pessoas também. A gente não está prometendo cura, mas aqui é um processo que faz com que você olhe para essa dor. Vai doer muito, até que não doa nunca mais. Então eu nunca parei, mesmo depois que ele faleceu, dias depois eu tinha aula no Sebrae, eu não parei, porque eu falei: olha, eu vou aqui honrar o meu irmão, eu vou dar continuidade no que ele construiu. E isso me fortaleceu. Então eu peguei muita rodovia, chorei muito, eu orava muito, eu briguei muito com Deus dentro dos carros, mas eu entendi que todo mundo tem o seu processo, eu vou ter o meu e só vou honrar o legado do meu irmão se eu fizer a minha parte também. Sabe o que me chamou a atenção? Que nem você falou: velório do meu irmão, passaram mais de 1000 pessoas. Ele, polícia rodoviária, eles têm um trabalho meio que solitário ali entre eles, né, na rodovia. E o meu irmão vivia rodeado de centenas de pessoas, né, porque era do mundo de eventos, do mundo das festas. O Edmilson, que está aqui nos bastidores, conhecia bem grandes eventos para 500, 1000 pessoas, do mundo da música. E foi enterrado literalmente sozinho. Um velório com pouquíssimas pessoas, porque foi no auge do Covid, né? No auge da pandemia. Então, rodeado de muitas pessoas, e terminou sem essas pessoas. E o seu irmão é muito estranho, né? Muito difícil, né? E também não me parou. Né? Não me parou, não parou minha família. É claro que é dolorido, né? Para uma mãe perder um filho, uma irmã, um filho, né? Então não é fácil, mas olha o contraste, né? Porque, assim, você me conhece um pouquinho, né? E eu escuto muito as mulheres, eu escuto muito os profissionais, eu escuto muito todo mundo, né? E é onde eu comecei a entender que essa vida não é só essa materialidade. Eu falo muito sobre essa questão: isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar, né? Passou para o seu irmão, passou para o meu irmão. Ele faleceu no dia do meu aniversário, então agora 16 de maio, não é, para nossa família virou um problema essa comemoração. E como ressignificar tudo isso? E aí, toda vez que eu tento talvez me comparar a ele, ou me comparar a uma outra empreendedora que sentou aqui no seu programa e contou coisas fantásticas de tudo que já fez, né, das cifras que ela conseguiu acumular com o trabalho dela, eu preciso trabalhar o meu ego, né? Porque como ser humano eu vou sentir inveja. Como ser humano, se eu me comparar à pessoa, eu vou me sentir fracassada muitas vezes. Eu vou falar: poxa, enquanto uma está acumulando 10 casas, a outra está acumulando, não sei, 3 empresas, eu estou aqui
ralando para pagar o boleto. Então, quando eu começo a olhar para as pessoas, não me interessa isso. Eu quero saber como é que ela é aqui, ó, de verdade, porque isso daqui vai acabar. Na hora que isso daqui acabar, eu não sei se a gente vai dormir, se a gente vai ter festa no céu, eu não sei, é um mistério, né? Justamente essa graça do mistério. Porém, enquanto essa vida temporariamente humana nos pertencer, eu me preocupo e eu quero também preocupar com a minha saúde mental no sentido, tá bom, ela conseguiu isso, ela tem a história dela, talvez você fracassou porque você não insistiu, porque talvez não fosse prioridade na sua vida. Então, hoje, olhar para mim, assumir a minha responsabilidade de vida, faz com que eu consiga agora também estender a mão para outra pessoa e ajudar, porque o Giovanni, meu irmão, por várias vezes, ele... Na hora que parou a pessoa na rodovia, não foi para multar, foi para educar. Foi para educar. Então, o nosso trabalho aqui na Terra é educação. É educar não só a nossa própria história, mas ser um instrumento para a educação das outras histórias, porque independe se tinha uma pessoa no velório ou se tinha 1000 pessoas no velório. O legado de quem foi é muito maior do que a gente que ficou aqui ainda em vida. Então a gente tem muita coisa ainda para aprender nessa terra. Foi um prazer te receber aqui. Eu honro a sua vida. Muito obrigada. Honro a nossa amizade. Honro o meu irmão também, que tá sempre tem um pedacinho dele no cenário. Amém. Né? Porque era uma coisa que a comunicação era a paixão da vida dele. Muito obrigado por tudo, pela sua amizade. Muito obrigada. Por você ser essa profissional incrível. E para a gente encerrar, deixa uma mensagem aí para as mulheres que estão nos assistindo. Mulheres, vocês não precisam ser fortes o tempo todo. Rasga a capa da Mulher Maravilha, ela enrosca em algum lugar e não te ajuda. Então seja a sua Mulher Maravilha, mas antes de cuidar de todo mundo, cuida de você. A gente às vezes fala que meditação não é importante, mas a oração é uma meditação. Você ter aqueles minutos para você poder olhar para você no espelho, se cuidar. Mentaliza você sendo uma empresária de sucesso, sendo uma mãe de sucesso, imagina tudo que você quiser, mas antes de você usar essa personagem, né, olha aqui para dentro, né, quais são as suas dores que hoje você precisa curar, que você precisa tratar e sozinha você não está dando conta. Precisando, eu tô aqui para ajudar, estender a mão para vocês. Deixa suas redes sociais. A minha rede social é Instagram, eu sou Érica com K Angeli, e no LinkedIn também, Érica Angeli. Estou aqui em São José do Rio Preto, eu atendo online e presencial, constelação sistêmica familiar e empresarial e também terapia de reprocessamento generativo. Só rapidamente, qual que é a diferença? Aqui a gente não vai ressignificar dor, a gente vai reprocessar para nunca mais ter que doer. E aí sim você prosperar como empresária, como mãe, como mulher, como você quiser. Mas primeiramente aqui, a nossa primeira casa, a alma. Obrigada, Érica. Obrigada a você. Chegou ao fim mais um Conectados. Esse Conectados mais que especial, mês das mulheres, foi feito todos os programas especialmente para você, mulher, que está nos assistindo, mas tudo que é bom dura pouco. E chegamos ao final do mês de março com essas mulheres maravilhosas que fizeram parte desse último programa, Mulheres Conectadas. Eu espero você em abril, com um monte de novidade que você não vai acreditar. Um beijo e até o próximo programa.